vídeo, a gente falou sobre contracepção natural. Mas como começar? Bom, primeiro a gente precisa falar que existem alguns métodos diferentes de contracepção natural. Eu vou falar de 3 deles. O primeiro deles é o método sintotermal. O método sintotermal combina a checagem do muco vaginal com a checagem da temperatura basal para determinar o início e o final da janela fértil. O segundo deles é o método de Billings. O método de Billings já é mais conhecido porque ele é o mais usado pela Igreja Católica. E ele consiste na checagem do muco vaginal e na sensação vaginal. E o último deles é o método Justice. O método Justice também consiste na checagem do muco e sensação vaginal, mas a temperatura pode ser um opcional para você confirmar o final da sua janela fértil. Esses 3 métodos têm taxas de falha diferentes, mas vocês vão ver que elas são bem pequenas. A eficácia do método sintotermal é inclusive maior do que a da camisinha. Se você fizer certinho, com abstinência no período fértil, a taxa de eficácia do método sintotermal é de 99,7%. Bastante coisa. Já o método de Billings fica em 96%, assim como o método Justice. Para vocês terem noção, a taxa de eficácia da tabelinha é de 80%, bem menos do que esses métodos. São métodos muito diferentes. A tabelinha se baseia num cálculo da sua menstruação, que é padrão para todas as mulheres, mas a gente sabe que cada mulher tem o seu ritmo. Os métodos de percepção da fertilidade não se baseiam em previsões futuras, eles se baseiam no que você vê ali naquele momento. Por isso, a taxa de eficácia dos métodos de percepção são bem maiores. Mas antes de parar a pílula ou parar de usar a camisinha, ou seja lá qual for o método que você use hoje, calma. É melhor entender o seu ciclo primeiro e estudar os métodos. Entender direitinho como tudo isso funciona para você não correr nenhum risco. É bem importante a gente conhecer o nosso corpo, mas isso tem que ser feito com calma, sem pressão. Não fica ansiosa. Lê, estuda, depois você aplica. Mas não fica com medo. É um processo muito libertador, de conhecimento do seu corpo. Daí pra frente, não dá mais pra não fazer. Eu costumo dizer que é como andar de bicicleta. É difícil aprender no começo, mas depois que você já sabe, não tem como não praticar. Se você quiser saber mais sobre os métodos de percepção da fertilidade e sobre contracepção natural, você pode procurar com o seu Facebook um grupo chamado Percepção da Fertilidade e Contracepção Natural, do qual eu sou moderadora. Outro site que você pode procurar se chama oladocultodalua.com.br. Esse é o site da Carolina Zanelli, que é uma das primeiras que começou a entender e traduzir os materiais de sintotermal aqui no Brasil.